pode fazer isso. Outros hormônios. Glucagon é o exemplo principal, mas outros podem. Só tenho na cabeça que glucagon não é o único que vai fazer isso. Então, ácido graxo no adipócito, lipídio no adipócito, eles vão ser ativados, eles vão sair para a corrente sanguínea e chegar no fígado para eles serem metabolizados. Esse processo todo, ele vai gastar 2 ATPs. Por que a gente vai gastar ATP? Porque para ocorrer essa cascata de efeitos do glucagon ativar o receptor, é gastado ATP. É preciso converter um ATP em um AMP cíclico. Então, agora que a gente tem o nosso triacilglicerol. O triacilglicerol, ele acaba por sofrer a ação de todas aquelas enzimas que a gente sabe, e o triacilglicerol, ele é quebrado em glicerol e ácido graxo, em 3 ácidos graxos diferentes. Raul? Então, oi. Aonde que acontece essa quebra? A quebra ela acontece, se eu não me engano, ela pode ocorrer em vários locais diferentes, porque eu não disse que ela acontece por meio das lipases. Então, se você puder considerar, pode ocorrer pela lipase. Se eu não me engano, ela ocorre principalmente por causa da lipase lipoproteica e pela lipase pancreática. É no duodeno? Não. Porque, olha, isso pode acontecer quando, por meio da quebra dos triacilgliceróis que você está ingerindo. Porque, se a gente levar em consideração, imagina que você está comendo uma refeição rica em gorduras e rica em triacilglicerol. Então, ali, a lipase gástrica, ela vai estar sendo ativada. A lipase lingual, ela vai estar sendo ativada. Mas agora, pensa nessa situação, onde você está pegando triacilgliceróis que eles não estão passando pelo seu trato gastrointestinal. Nesse aqui, a gente está falando sobre a ativação das nossas reservas de ácido graxo. Porque apesar de eu ter citado o exemplo de alguns, de uma situação em que os ácidos graxos eles estão sendo ingeridos e, ao mesmo tempo, metabolizados, grande parte dos nossos ácidos graxos eles estão ali armazenando energia. Então, nesse caso de armazenamento, eles não vão passar pelo nosso trato gastrointestinal. Quer dizer, eles vão passar tecnicamente, né, por um dos órgãos acessórios, que é o fígado, mas me entenderam, né? Então, ele não vai sofrer efeito da lipase lingual. Então, esses triacilgliceróis, eles não vão sofrer efeito da lipase gástrica, vão sofrer efeito da lipase pancreática, da lipase lipoproteica, da lipase sensível a hormônios. Ou seja, todas essas lipases, elas vão agir nessa quebra desses ácidos graxos dos armazenamentos provenientes dos adipócitos. Claro. E também pode acontecer em lugares diferentes. Mas, onde mais comumente vai ocorrer essa quebra dos triacilgliceróis vai ser no próprio adipócito e algumas vezes também pode ocorrer no sangue. Eu resolvi a sua dúvida? Ou eu dei uma volta e não expliquei nada? Ficou perfeito, valeu. Ok. Agora que o nosso triacilglicerol ele foi quebrado em 2 partes diferentes, ácido graxo e glicerol, agora a gente vai ver a via de cada um independentemente. A gente vai ver a do glicerol primeiramente. Então, o nosso glicerol, ele sofre efeito da gliceroquinase, ele acaba virando o glicerol 3-fosfato. O glicerol 3-fosfato, ele vai sofrer depois uma isomeria, vai acabar virando a dihidroxicetona fosfato e acaba virando o gliceraldeído 3-fosfato, que é um dos intermediários da via glicolítica e, portanto, ele pode acabar entrando naquela da via da glicólise. Obviamente, o gliceraldeído 3-fosfato, como ele é só um, então ele dá metade do efeito
do que uma glicose. Então, ele tem metade do valor energético de uma glicólise. E a gente também acaba gastando um ATP. Porém, uma coisa muito importante é que nessa transformação do glicerol 3-fosfato para dihidroxicetona fosfato, a gente produz um NADH. Isso é interessante, porque apesar da gente gastar o glicerol 3-fosfato, a gente produz um NADH. Então, tecnicamente, essa transformação do glicerol no gliceraldeído 3-fosfato é um processo energeticamente favorável. E ele ainda vai para a via glicolítica, então ele é um processo até muito bom para o nosso corpo. Apesar dele só ser um, apesar dele produzir tecnicamente a metade dos ATP da glicólise. Eu vou falar bem por cima as partes da oxidação dos ácidos graxos. Então, as etapas da oxidação dos ácidos graxos é uma sequenciazinha. A primeira etapa é a quebra da grande cadeia hidrocarbonada que eles têm. Então, é basicamente, essa quebra de cadeia é uma sequência de reações. É desidrogenação, hidratação, desidrogenação. A quebra de cada uma dessas partes dos ácidos graxos vai gerar uma determinada quantidade de acetil-CoA, que esses acetil-CoA eles vão entrar no ciclo do ácido cítrico, no ciclo de Krebs, e todas essas partes, todos esses NADHs, todos esses elétrons que foram retirados do ciclo de Krebs, eles vão acabar entrando na cadeia respiratória. Então, a gente tem 3 partes na oxidação dos ácidos graxos. A gente tem a primeira etapa, que é a quebra, a diminuição do tamanho dessas cadeias. A gente tem a segunda etapa, que é a entrada do acetil-CoA, que foi formado a partir dessas cadeias, no ciclo do ácido cítrico. E na terceira fase, a gente tem o transporte de elétrons. Na oxidação dos ácidos graxos, então, tem todas aquelas fases que eu já falei para vocês. Uma coisa importante de mencionar é que a oxidação dos ácidos graxos ela acontece dentro da mitocôndria, só que os ácidos graxos eles não conseguem entrar dentro da mitocôndria. Então, para isso, eles precisam de um transportador. No caso, esse transportador é a carnitina. Uma coisa também importante: o ácido graxo, para ele se preparar para a sua oxidação, ele não pode chegar lá como um simples ácido graxo. Então, esse ácido graxo ele vai se juntar com acetil-CoA, virando assim um acil-CoA graxo. Então, só relembrando, uma vez que os triacilgliceróis eles foram ativados, foi quebrado lá, tirou o ácido graxo vira acil-CoA graxo, o acil-CoA graxo ele pega carona com a carnitina, entra dentro da matriz mitocondrial para sofrer lá a cadeia de reações. Qual é a cadeia de reação? É o DHDC. Qual é o DHDC? Ó, desidrogenação, hidratação, desidrogenação e, por final, quebra a própria cadeia. Ocorre uma clivagem e meio que fica numa sequência de reações meio que espiraladas. Se eu não me engano, isso tem até o nome de um ciclo. Essas reações elas vão acabar gerando FADHs e NADHs. Se eu não me engano, mais ou menos são produzidos aproximadamente a quantidade de carbonos que aquela cadeia tem, dividido por 2 NADHs que são produzidos em cada uma dessas reações. E no final de cada volta dos ciclos é produzido um acetil-CoA. Aqui nos slides da professora, que eu estou me guiando principalmente por eles, ela dá o exemplo do palmitoil e o CoA, que são produzidos 16, que ele tem 16 carbonos, e são produzidos 7 FADHs, ou seja, eu errei ali, não é errata. Então, a quantidade de FADHs, NADHs, que são produzidos é a quantidade de carbonos do ácido graxo, dividido por 2, menos 1. Então,
no ácido graxo de 16 carbonos, a quantidade de FADs, NADs e acetil-CoAs produzidos seriam, tecnicamente, 7 FADHs, 7 NADHs e 8 acetil-CoAs. 8 acetil-CoAs, por causa que na última volta do ciclo ocorre uma... Desculpa, alguém me interrompeu. Porque na última volta do ciclo de beta-oxidação dos ácidos graxos, são produzidos 2 acetil-CoAs. Como é o nome desse Palme, como que é o exemplo que ela faz? Palmitoil-CoA. Palmitoil-CoA. Tem até o cálculo aqui de quantos ATPs são gerados. Lembre-se também sempre de tirar 2 ATPs no final da conta, se ela pedir para vocês verem quanto deu no final, porque sempre lembrem-se, são usados 2 ATPs para ativá-los. Na oxidação de ácidos graxos de cadeia ímpar, no caso, nos ácidos graxos de cadeia ímpar, ao invés de 2 acetil-CoAs, produzido no final um propinil-CoA, onde ele vai sofrer séries de reações e vai acabar entrando no ciclo de Krebs de outra forma, não como acetil-CoA, vai virar como succinil-CoA. Portanto, uma coisa interessante, um ácido graxo de 16 carbonos, ele tem um saldo energético maior do que um ácido graxo de 17 carbonos. Parece até estranho, mas os ácidos graxos de cadeia par, eles têm um saldo energético maior do que os ácidos graxos de cadeia ímpar por causa desse último produto, porque o succinil-CoA ele acaba entrando numa fase mais intermediária do ciclo de Krebs, ele acaba não produzindo tanto assim. Na beta-oxidação de ácidos graxos insaturados, a gente tem o auxílio de 2 enzimas, a gente tem as isomerases e as redutases. Basicamente, as isomerases é para ajustar uma conformação cis para uma conformação trans, e no caso, as redutases, elas são usadas principalmente nos ácidos graxos poliinsaturados. Se eu não me engano, essa é a parte de oxidação de ácidos graxos. Alguma dúvida na oxidação de ácidos graxos? Qual é o nome da enzima que transforma cis para trans? São as isomerases. Obrigada. Mais uma coisa, tu pode repetir essa parte de quando é ímpar ou par, como é que ficou a contagem de ATP? Então, a contagem de ATP, ela depende do ácido graxo que eu estou falando. Que um ácido graxo... É só o que eu estou dizendo. Um ácido graxo de cadeia ímpar, ele geralmente tem um valor energético menor do que um ácido graxo de cadeia par. Então, você tem um ácido graxo que ele tem 16 carbonos na cadeia dele, e um ácido graxo que ele tem 17 carbonos, quem vai ter o maior valor energético é o de 16 carbonos, por mais contradicto que isso pareça. Entendeu o que eu estou tentando falar? Entendi, sim. Tá. Agora eu vou terminar aqui só pela cetogênese. A cetogênese, ela é bem facinha. A cetogênese, gente, não é nada mais do que uma via alternativa para a gente trazer acetil-CoA para os nossos cérebros. Cérebro e músculo, principalmente, conseguem utilizar os corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles não são nada mais do que uma maneira de eliminar o acetil-CoA do nosso sangue. Tem uma cascata de reações que ocorre ali para conseguir essa eliminação do acetil-CoA. Isso geralmente ocorre quando a gente está num excesso muito grande de produção de acetil-CoA. Então, uma coisa importante sobre a cetogênese, que eu acho que ela
cobra isso quase em toda a prova. Quando a cetogênese ela acontece? A cetogênese ela acontece principalmente quando a gente está numa altíssima produção de acetil-CoA. E quando a gente está numa altíssima produção de acetil-CoA, quando a gente está numa altíssima oxidação de lipídios. Isso acontece muito em pessoas diabéticas. As pessoas, elas levam muito em consideração diabético, eles têm disfunção só em glicose, só lá na glicemia, mas diabético eles também têm muita disfunção lipídica. Eles têm uma disfunção lipídica tão grande, os diabéticos até, que eles acabam produzindo tanto acetil-CoA por causa da condição deles, e eles acabam fazendo tanta cetogênese, que eles acabam criando uma condição chamada hálito cetônico. Eles acabam criando um bafo muito característico deles, por causa da condição deles. Então, lembrar, cetogênese acontece numa condição de muito acetil-CoA, é comum em pessoas diabéticas ou com alguma outra disfunção hormonal. Quem faz também, né, Raul? Quem fica muito tempo sem comer, não fica também com hálito cetônico? Carboidratos vai acabar. Então, o que é que você vai começar a fazer? Você vai começar a fazer oxidação de lipídios. Fazendo oxidação de lipídios, você produz muito acetil-CoA. Produzindo muito acetil-CoA, você vai fazer cetogênese. Então, só repetindo, a cetogênese ela ocorre quando tem uma produção de quê? De muito acetil-CoA. Obrigado. Alguma dúvida nessa primeira parte de oxidação de lipídios? Agora eu vou para a biossíntese. Ok. Se não, joia. Então a gente vai tratar sobre a biossíntese dos ácidos graxos, dos triacilgliceróis, dos lipídios de membrana, e a professora disse que não cobraria biossíntese do colesterol, então está joia. Uma coisa importante para a gente mencionar. A degradação dos ácidos graxos, ela acontece na matriz mitocondrial. A biossíntese dos ácidos graxos, ela vai ocorrer no citosol. Então, existe um sistema de lançadeira que também é só uma decorebinha que eu não vou explicar aqui, porque ela envolve muitas enzimas e muitos nomes, que vocês vão pegar mais com a ilustração. Ela envolve muitas enzimas e muitos nomes, e uma coisa importante é o objetivo dela para trazer o que a gente tem, que é o nosso acetil-CoA. Acetil-CoA muito importante. Não lembra que na oxidação dos lipídios, o produto final era principalmente o acetil-CoA? A gente produzia NAD, a gente produzia FAD, essas coisas, mas o produto final que a gente tinha na quebra dos ácidos graxos era principalmente o acetil-CoA. Agora, o nosso substrato para síntese de lipídios também é um acetil-CoA. Mas a gente agora também vai ter participação de quem? Do NADPH. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o acetil-CoA como substrato. O acetil-CoA ele é levado para fora da matriz mitocondrial por meio de um sistema de lançadeiras. Aqui também é citado a importância da enzima málica, porque a enzima málica ela é importante para a produção de NADPH. Na produção de NADPH, né, para a biossíntese de lipídios, também participa a via das pentose fosfato, que a gente já viu antes. Agora, importante. O nosso substrato, o acetil-CoA, ele precisa ser convertido em outra coisa para ocorrer essa nossa biossíntese. Ele precisa ser convertido no malonyl-CoA. O malonyl-CoA, malonyl-CoA, ele tem uma ligação carboxila. Essa ligação carboxila, ela é extremamente
energética. Como assim? Ela precisa de muita energia para ela ser formada. E, portanto, na formação desse malonil-CoA, da transformação do acetil-CoA para o malonil-CoA, é gastado um ATP. Para que é gastado esse 1 ATP? Para formar essa ligação extremamente energética. O fato da gente conseguir extrair tanta energia, tanto ATP, por meio dos lipídios, é que durante o processo de produção deles, é gastado muito ATP. Ou seja, a gente gasta muito ATP para produzir lipídio e, portanto, a gente consegue extrair muito ATP deles. É meio que uma conservação de energia. E vocês vão ver quanto ATP a gente vai gastar para produzir os ácidos graxos. É muito ATP que a gente vai gastar. Por quê? Porque eles são muito energéticos. As ligações deles são extremamente energéticas dos ácidos graxos. Então, o que é que a gente vai ter na síntese dos ácidos graxos? A gente vai ter a enzima ácido graxo sintase, onde ela tem várias subunidades. A ácido graxo sintase ela possui 2 grupos choice. Por todo o processo, os intermediários eles permanecem ligados covalentemente a essas terminações choice da enzima, e ela basicamente amestra para formação da nossa síntese dos ácidos graxos. Então, lembra lá da nossa quebra dos ácidos graxos, que ocorre basicamente todo o processo de desidrogenação, hidratação, desidrogenação, clivagem? Então, sabe o que a gente vai ter aqui? Só o inverso. Como assim só o inverso? Então, aqui a gente vai ter a hidrogenação, desidratação, hidrogenação e junção, a partir da síntese. Então, a gente vai ter o nosso malonyl-CoA, a gente vai ter o próprio grupo acetil-CoA, o acetil-CoA e o malonyl-CoA. No caso, o malonyl-CoA, ele vai ficar com essa ligação carboxila extremamente energética, até ele se juntar com o acetil-CoA. Por quê? Ele só precisa formar a ligação energética do ácido graxo. Então, na primeira reação da síntese dos ácidos graxos, o que a gente vai ter? A gente vai ter o malonyl-CoA. O malonyl-CoA, ele vai perder essa ligação carboxila, ele vai se juntar com o acetil-CoA. Então, o malonyl-CoA mais o acetil-CoA gera o acetoacetil-CoA mais um CO2 livre. No caso, essa é a parte da condensação dos ácidos graxos. É a síntese, né? Então, é o contrário. Se antes a gente tinha a desidrogenação, hidratação, desidrogenação e quebra, então aqui a gente vai ter a junção, a condensação, a gente vai ter a hidrogenação, a desidratação e a hidrogenação de novo. Tanto que na próxima fase, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma oxidação de um NADPH. Então, o NADPH, ele doa os seus elétrons, ocorre fazendo uma hidrogenação, ocorre uma desidratação e uma hidrogenação novamente, e esse processo ele vai se repetir várias e várias vezes, só alongando a cadeia cada vez mais. Uma coisa muito chatinha que eu acho que vocês têm que saber é em cada subunidade da enzima que é feito isso, eu não posso dizer agora em qual subunidade é feita, porque ficaria muito difícil para vocês entenderem. Provavelmente já está muito difícil de vocês entenderem agora comigo explicando isso. Mas durante a síntese dos ácidos graxos, a gente produz principalmente ácidos graxos de cadeia de mais ou menos 16 carbonos. Na verdade, essa enzima, a ácido graxo sintase, ela só consegue produzir ácidos graxos
de 16 carbonos, o palmito e o CoA. Por algum motivo desconhecido, ela para de fazer no 16º carbono que é colocado ali. A regulação, vocês já sabem, principalmente, ela é muito estimulada por insulina e muito desestimulada pelo glucagon. Ela é excitada pelas vias, principalmente do ciclo de Krebs. Então, ciclo de Krebs, quando ele está bastante ativo, ocorre a síntese dos ácidos graxos. A síntese dos ácidos graxos, ela ocorre principalmente em situações onde você está com um excesso de energia muito grande. Ela ocorre quando você está com quantidades excessivas de carboidratos e proteínas. Por isso, eles vão acabar sendo interconvertidos em ácidos graxos. Depois dessa produção dos próprios ácidos graxos, de 16 carbonos, ainda pode ocorrer a desaturação dos próprios ácidos graxos, ele pode acabar virando outros ácidos graxos, pode haver um alongamento da cadeia. Então, a gente consegue produzir ácidos graxos de 16 carbonos, principalmente, mas outros também podem ser produzidos, podem ser desnaturados, podem ser alongados, inclusive é principalmente daí que o ômega 3 e o ômega 6 são produzidos, da nossa biossíntese de ácidos graxos. Agora eu termino essa parte de biossíntese de ácidos graxos. Ficou alguma dúvida? Só confirmando, vai cair a biossíntese do colesterol? Não. Ao menos, eu acho que foi isso que ela colocou no aviso do Classroom. Qualquer coisa vocês chequem ali, né? Porque eu acho que ela disse isso aí no avisinho do Classroom. Ah, beleza, vou olhar aqui. Obrigada. Raul, Olha, tira uma dúvida aqui rapidinho. Qual vai ser o nome da proteína que vai agir em conjunto com a acetil-CoA e o malonil-CoA para catalisar a formação do ácido graxo? Tem uma proteína, não é? é ácido graxo sintase. No caso, Ácido ela é graxo. enzima, né? É uma proteína. Ela vai Sim, catalisar todas essas reações. então ácido graxo-CoA, é isso? O nome dessa proteína? Não. Ácido graxo CoA não. Ácido graxo sintase. Sintase. Beleza, valeu. Aqui no Classroom ela falou que vai cair biossíntese de lipídios, aí colesterol e lipoproteínas. Vai cair. Colesterol. Meu Deus. Ok, tudo bem. Pode revisar colesterol, por favor, que é muito detalhe. Ok. Deixa eu ver se eu relembro todos esses detalhes. Tá bom. Vocês querem que eu fale sobre a biossíntese de triacilgliceróis? Sim. Oi. Ok. Oi. Eu cheguei no meio, já estava dando aula. Qual os assuntos que tu deu? O metabolismo e a síntese, né? De lipídio? Eu tô terminando biossíntese. Eu sabia que eu não ia aguentar essa monitoria até o final. Quando eu terminar, tu pode me explicar de biossíntese do colesterol para frente? Eu ia... Biossíntese de colesterol. Mas vai cair? Nem sei se vai cair. É porque eu pensei que não. Ela colocou ok no class, tipo, biossíntese, aí ela tinha colocado, assim, colesterol e lipoproteínas ok. Tipo, ela não botou não, ela só botou ok. Tá, Nossa, que estranha. Ela às vezes cobra uma coisa, duas daí. Porque tem muita coisinha que não vai cair. O que pode cair daí? A gente pode Enzimas. focar nas prioridades pelo tempo, já é 10 horas. Beleza. O que sempre cai daí. Depois o Raul vai terminar. Tu vai terminar, né, Raul? Depois eu comento isso aí, então. Calma aí. Então só deixa eu terminar aqui rapidão para vocês. Tá bom. Ok. A gente fez a nossa biossíntese dos ácidos graxos. Agora, a gente vai fazer a biossíntese dos triacilgliceróis. Gente, biossíntese dos triacilgliceróis e dos fosfolipídios é o inverso do que a gente viu lá na quebra. Então, se na quebra dos triacilgliceróis a gente pegou os 3 ácidos graxos e
separou eles do glicerol, aqui a gente vai pegar 3 ácidos graxos e juntar ele com o glicerol. A diferença é que aqui, ao invés dos simplesmente ácidos graxos e glicerol, agora a gente vai ter o glicerol 3-fosfato, que ele geralmente é originado lá da via glicolítica, e a gente vai ter o ácido graxo CoA. Então, eles vão passar por alguns passos ali, que são basicamente os passos inversos. Então, basicamente, o glicerol 3-fosfato, ele vira glicerol novamente. O ácido graxo, o ácido CoA graxo, ele acaba virando ácido graxo pelo processo inverso de transformação dos ácidos graxos em ácido CoA graxo. É basicamente isso, a biossíntese dos triacilgliceróis e dos fosfolipídios. Uma coisa importante também que os triacilgliceróis, eles vão precisar, obviamente, dos 3 ácidos graxos e do próprio glicerol. E os fosfolipídios, eles vão precisar de 2 ácidos graxos, do próprio glicerol deles e de um grupo de cabeça polar. Pode ser um grupo colina, pode ser até um tipo de açúcar que pode estar ali. Então, são vários tipos de enzimas que pode fazer a produção dos fosfolipídios. Aqui são os passos que eu já expliquei para vocês, não precisa falar muito sobre isso. A única coisa importante para saber sobre isso é a formação dos ácidos ou ácido fosfatídico. Como eu já disse, isso aqui é a cascata de reações muito chatinha e que, quando eu explicando aqui, ia ser uma chatice tamanha e é basicamente só uma decoreba, mas vocês vão precisar saber para a prova. Também tem a produção dos esfingolipídios. Na formação dos esfingolipídios, tem um processo interessante. Nos esfingolipídios são produzidos, usado principalmente um aminoácido. O nome desse aminoácido é serina. No caso, esse aminoácido ele serve para dar uma help na junção parte da esfingosina com o ácido graxo. Porque a esfingosina ela tem uma coisa muito interessante. Ela é como se fosse um lipídio, só que ele é um lipídio nitrogenado. Isso não se vê normalmente. Um lipídio nitrogenado, ele é muito difícil. Então, essa serina, ela precisa se juntar com o nosso ácido graxo para formar o esfingolipídio, principalmente por causa da existência desse grupo amino, desse grupo nitrogenado. E, no caso, acaba gerando a beta-cetoesfingoamina, que acaba virando esfingoamina e N-acetil-esfingonina. E, no caso, acaba virando a própria ceramida, que é o esfingolipídio. É só isso que eu gostaria de falar sobre os esfingolipídios. E sobre a biossíntese do colesterol, a professora, ela provavelmente mencionou para vocês que vocês não vão precisar saber toda a cascata de formação do colesterol, porque são mais de umas 40 reações envolvendo isso. É muita reação, não dá para saber, nem o próprio livro ele se importa em falar isso, mas tem alguns pontos importantes que valem ser ressaltados. Que ela ocorre no retículo endoplasmático liso. O colesterol ele é sintetizado principalmente em tecidos nos tecidos, eles podem ser sintetizados nos tecidos extrahepáticos, porém, ele é extremamente presente nas nossas vias do trato gastrointestinal. Ele é produzido principalmente no fígado, intestino, córtex adrenal, em alguns tecidos reprodutivos, na placenta, e eles têm uma alta contribuição para o nosso colesterol corporal. Nas células, o colesterol é convertido em hormônios esteroides, frequentemente é observado um pouco no retículo endoplasmático liso aumentado. A maior parte
parte do colesterol ele é formado principalmente no fígado, como eu já disse. Ele acontece nos tecidos extrahepáticos também, mas ele é principalmente prevalente no fígado. Então, no próprio fígado, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que esses ácidos biliares, o colesterol formado no fígado é convertido em ácidos biliares, e por ser convertido em ácidos biliares, ele é basicamente um lipídio que ele participa da emulsificação das gorduras. E uma coisa importante sobre a biossíntese do colesterol, como ela é muito grande, vocês só precisam saber de algumas partes da biossíntese do colesterol, que é basicamente a formação do acetato, do mefalonato, do isopreno ativato, do esqualeno e o produto final, que é o colesterol. Coisas importantes para serem ressaltadas. O acetato ele pode servir como até um tampão. Vocês conhecem o acetato? Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas o acetato, se você tirar ele das condições corporais, ele é basicamente vinagre. É o ácido acético. O mevalonato, ele é basicamente o comandante dos carbonos que tem na produção na biossíntese do colesterol, porque todos os carbonos que tem no mevalonato são todos os carbonos que se tem no colesterol. O isopreno ativado, ele é basicamente parte do isopreno, ele é usado na biossíntese de algumas vitaminas. O esqualeno, importante, porque o esqualeno ele vai ser parte dos precursores de alguns derivados do colesterol. É até engraçado, a gente chama de derivados do colesterol, mas partes dos derivados do colesterol, eles são derivados do esqualeno, por mais incrível que pareça. Mas o esqualeno, ele é basicamente um pré-colesterol. Ele basicamente tem uma quantidade de carbonos até maior que o colesterol tem, mas ele não tem basicamente todos os anéis fechados que o colesterol tem. Gente, eu acho que é isso de importante para ressaltar para vocês na biossíntese dos ácidos graxos. Perdão, gente, porque por eu não ter me aprofundado mais nisso, eu estou capotando aqui. Alguma dúvida que vocês queiram resolver? Algum detalhe que vocês querem que eu explique mais a fundo? Rapidão, porque eu posso fazer isso rapidão. Alguma coisa que vocês querem que eu explique mais a fundo? Alguma dúvida que vocês querem que eu resolva? E Raul, de lipoproteína, a gente tem que saber, tipo, a mais densa, qual que tem mais chance de depositar em artéria. Função e estrutura. Função e estrutura. É isso. Porque se tu sabe função e estrutura, tu sabe tudo de lipoproteínas. O resto é intuitivo. Mais alguma coisa, gente? Valeu, Raul. Tá bom, se ninguém tem mais nada falou. Raul tá morrendo. Ei, Raul, só uma coisa. Só fala de novo, como é que tu disse que ia ser a prova que eu não peguei? Eu mando um vídeo pra vocês depois explicando. Tá bom. Beleza. Raul, Tchau. vai dormir? Não, eu vou ficar em pé no escuro por meia hora. Tá bom, então. Depois eu falo contigo. Vou ficar no escuro também, mas a gente deitado. Tchau. Falou. Galera, vamos comentar algumas questões aqui. O Raul comentou sobre, acho que biossíntese, né? De lipídios, triglicerídeos e colesterol. Ele comentou de cetogênese, não sei se foi tudo, mas eu vi ele comentar.
e sobre algumas proteínas de transporte de colesterol e triglicerídeo, não foi isso? Vocês comentem aí que eu peguei no meio do bonde, é só para me ater aqui mesmo. Foi isso? Foi isso, né? Foi. Tá, bora fazer umas questões aqui, algumas questões passadas e ver como é que a professora gosta de cobrar isso aqui. Eu vou projetar minha tela e aí a gente vai comentar umas questões, mas só dessa parte. Acho que a segunda parte ela vai querer aminoácidos e questão hormonal. Ela vai querer oxidação de aminoácidos. Tá, vamos comentar essa parte aqui primeiro e depois o Jonathan comenta essa parte de aminoácidos, eu acredito. Então vamos, deixa eu projetar aqui, peraí. Tá, estão vendo a minha tela, né? Vamos comentar. Essa aqui é uma prova. Eu acho que foi a prova que eu fiz quando eu estava pagando bioquímica. Se eu não me engano, tem tempo já. Tá. Vocês querem começar da ordem que ele deu? Vocês querem começar aleatório? Dá um pouco mais de zoom. Vai na ordem. Da ordem, mano. Qual foi o primeiro assunto que ele deu? Ele foi na ordem dali. Ele deu beta-oxidação. Então vamos de beta-oxidação, que é a primeira questão que está aí. Beleza. Beleza. Relembrando o que era beta-oxidação, vocês lembram? Beta-oxidação. Oxidação dos ácidos graxos. Quando é que a gente usava isso? Jejum prolongado Uhum. e tal. Falta de glicose. Era mais ou menos isso, né? Uma rota alternativa para a gente gerar o quê? Um novo combustível, né? Para as nossas células. Basicamente, a gente tinha que fazer o quê, né? A gente tinha um acil-CoA graxo e ele fazia a síntese de triglicerídeos e fosfolipídios, né? Beleza. E aí, na beta-oxidação, a gente tem a seguinte situação. Toda vez que a gente vai falar de beta-oxidação, a gente precisa falar da formação dos corpos cetônicos, né? E aí também sobre as enzimas que vão compor, né, esse ciclo. E é justamente o que acontece nessa primeira questão aí. Ele pergunta aí, ó, dentre as reações da beta-oxidação, qual o substrato da enzima enoil-CoA hidratase, a segunda enzima da via? Aí a primeira coisa que tem que pensar é lembrar da via, né? Obviamente. Vocês lembram como é que era a via? Como é que começava essa síntese? Tu diz a primeira molécula ali? Tipo assim, a gente tinha ali um ciclo, né, da oxidação, e aí começava com o triacilglicerol. Um triacilglicerol, né? E aí acontecia algumas reações enzimáticas, lembra? Aí era quebrado. Ligava com a coenzima A, formava acil-CoA graxo e ia ser oxidado. Isso, era alguma coisa mais ou menos assim. Ele é quebrado pela fosfolipase A2 na posição 2, é isso? Fosfolipase A2? Na posição 2? São aquelas 4 etapas da beta-oxidação que você está falando, não é? É esse mesmo. Toda vez que vocês falarem, tipo assim, ó, beta-oxidação, a gente vai ter que lembrar do quê? Das enzimas que vão fazer essa transformação e, de certa forma, os corpos cetônicos. O que eu vou ter de produto da minha beta-oxidação, entendeu? É o que a nossa questão está pedindo, basicamente, aí. Então, lá no início, a gente tem o quê? Puxa aí da memória, vamos acordar. Pega lá. Hidrogenação? É um dos exemplos, né? Pode ter o palmitoil, a gente pode ter o leil-CoA, qualquer que seja o nosso ácido, beleza? Aí a gente vai ter, basicamente, o quê? Quem são as enzimas que vão fazer vão compor esse ciclo? Pensa duas coisas, isomerases e redutases, tá? Aí agora a gente vai dar nome às isomerases e redutases, né? A gente tem na primeira parte ali uma isomerase, né? Vamos pegar do exemplo da prof, que é mais fácil de vocês compreenderem. Eu vou projetar aqui. Cadê? Eu acho que é esse slide aqui.
Não, isso aqui é metabolismo de lipídio, né? É beta-oxidação. Ou era esse mesmo? Eu acho que era naquele mesmo, mano. É esse aqui mesmo, né? É que ele aborda tanta coisa. Isso. Isso, né? Cadê? Formação dos ácidos graxos. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Lembra os 4 passos? A gente tinha ali um palmitoil com a A, como uma moça aí, uma aluna colega de vocês falou. E aqui a gente tem o quê? As etapas, né? Isso aqui nada mais são do que aquelas enzimas que eu falei para vocês, né? Redutases e as isomerases, né? Qual é a primeira aqui, ó? A gente tem um palmitoil com a A, e aí ele passa aqui por uma reação enzimática, né? Uma desidrogenação feita por qual enzima aqui, ó? Acil-CoA desidrogenase. Aí se transformou no quê? Nesse outro produto aqui, ó. Trans-delta-2-enoil-CoA. Beleza? Ou seja, esse ciclo aqui tem que estar totalmente na cabeça de vocês, tá? Primeiro passo, desidrogenação. Segundo, hidratação. Terceiro, desidrogenação de novo. E o último, uma clivagem, né? O que a nossa questão pergunta? Dentre as reações da beta-oxidação, qual é o substrato da enzima enoil-CoA hidratase? Vocês estão conseguindo ver aí? Ó? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Qual que é o substrato da enoil-CoA hidratase? O que a professora quer aqui? Ela quer que vocês peguem um conceito enzimático lá da P2, da P1, inclusive, e querem que vocês relembrem onde é que a enzima age e qual é o produto dessa enzima. De novo, entre as reações da beta-oxidação, qual é o substrato da enzima enoil-CoA hidratase? Ela até coloca aqui, ó, segunda enzima da via. E aqui ela dá as respostas. Olhem aí e me digam, qual que vocês acham que é? Trans, delta 2, enoil-CoA. Por quê? Vai ser nessa ligação dupla entre o carbono alfa e o beta, né? Uhum, é isso mesmo. Então, qual a nossa resposta aqui? Trans delta 2 enoil-CoA. Vocês estão compreendendo mais ou menos? Entenderam, né? Esse aqui é o meu substrato. Essa enzima enoil-CoA vai agir o quê? Aqui, ó. O trans delta 2 enoil-CoA. Não foi isso que ele falou? Enzima enoil-CoA hidratase agindo sobre o quê? Sobre o trans delta 2 enoil-CoA. Beleza? Então, aqui a nossa resposta é a letra A. Certinho. Tranquilo. Dúvidas? Onde é que a enzima age? É um conceito bem basicão, tá? Primeira P, não pode esquecer do básico que a professora pega. Ó, segunda parte. Vou fazer essa segunda que já bate com o primeiro. Para a oxidação de ácidos graxos poliinsaturados, quais os grupos de enzimas também são requeridos? Lembra que eu falei para vocês quais os 2 tipos de enzimas que eu faço, a oxidação de ácidos graxos? Isomerase e hidratase, né? Isomerase e hidratase? Não. Redutase. Redutase. Isomerase e redutase. Isso mesmo, isomerase e redutase. Uma dica para vocês, que não é tão dica assim, né? Não sei se... porque tem 1 milhão de assuntos, mas tudo que está de questão de prova, sempre é um slide da professora. Sempre é um slide da professora. Vocês querem ver essa questão aqui? Eu acho que eu até sei onde é que está esse slide aqui. Pô, fica amarelo. Aí. Ó, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Beta-oxidação dos ácidos graxos insaturados tem auxílio de 2 enzimas, isomerase e redutase. Né? Aqui, ó. Para a oxidação de ácidos graxos poliinsaturados, quais grupos de enzimas também são requeridos? Beleza. Tranquilo. Moisés, Oi. por que não pode ser lipase? A lipase, o que a lipase faz? Quebra a bicha? Ela quebra. Ela não necessariamente ela oxida, né? A gente tem ali uma clivagem também. E além disso, a lipase ela age, por exemplo, aqui na questão ela pede a oxidação dos ácidos graxos poliinsaturados. E basicamente tu sempre tem que lembrar dessas 2 aqui.
Entendeu? Uma questão meio bate-pronto, assim, sabe? Tranquilo? Tranquilo. Tá. O que mais que ele falou para vocês? Ele falou... Essa terceira ele falou, né? Que eu ouvi ele comentar. A importância da enzima málica na síntese de lipídios. Ele falou da cadeia ímpar e da cadeia pá também. Foi. O que era essa enzima málica? Quem lembra? Ele até disse aí, né? A enzima málica, síntese de lipídios. Vamos revisar? Dar uma revisada? Síntese de lipídios, né? Cadê? Oxidação, biossíntese. Síntese de lipídios. Aí vai. Tá bem aqui a enzima málica. O que a enzima málica está fazendo? A gente tem aqui, ó, substrato, malato. Vem aqui um NADP+, aí ele vai ser aqui reduzido. NADPH mais H, transformando aqui num piruvato. Beleza? Essa aqui é a importância da enzima málica, basicamente. Bora ver se a gente consegue responder só com essa figurinha nossa questão? Bora lá. A importância da enzima málica na síntese de lipídios se dá pelo quê? Malato, né? Piruvato. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre a enzima málica. Cadê? Só para me reforçar se tem. Acredito que não. E aí, o que vocês acham que é? É a letra D, mano? É a letra D? Bora ver com a gente aqui? Ó, vamos mencionar a formação do balonil-CoA a partir da carboxilação do acetil-CoA. Quem que está sendo carboxilado? Acetil-CoA não, né? Malato. Malato está se transformando em piruvato. Vamos direto na D, ó. Formação do NADPH citosólico. Tá aqui, ó. NADPH sendo formado citosólico. Né? Isso aqui é relembrando uma reação que acontece aqui no citosol. Beleza? A partir da descarboxilação oxidativa do malato para piruvato. Olha aqui, ó. Malato está se transformando em piruvato. A gente tem aqui a formação no NADPH mais H. E olha aqui, ó, um CO2 saindo. E qual é a reação que a gente menciona que o CO2 ele sai de um substrato? Uma descarboxilação. Beleza? Tranquilo. Tá aqui, ó. Letra D a resposta. Beleza? Certinho? O que mais? Corpos cetônicos. Ele falou dos corpos cetônicos? E Moisés, Oi. Então a oxidação dos lipídios ocorre no citosol. E o que ocorre na mitocôndria mesmo? É a biossíntese? Não, repete o que tu falou, rapidinho. A oxidação dos lipídios ocorre no citosol. E o que ocorre na mitocôndria? A mitocôndria? Na mitocôndria a gente tem... Tu fala em relação a lipídios? É a quebra da cadeia hidrocarbonada, né? É só isso que acontece na mitocôndria? Cara, a gente tem a presença de transportadores ali na mitocôndria, né? Não necessariamente vai ser a própria mitocôndria, mas a reação vai ser feita no citosol, né? Esses transportadores aqui das lançadeiras, elas estão jogando basicamente o quê? Os substratos que eles não estão conseguindo passar, ó. Malato, né? Malato ele precisa de um transportador, porque aqui dentro da matriz ele está o quê? Como é que chama? Tá um malato que ele não consegue passar por citosol, mas não necessariamente da mitocôndria, entendeu? Tanto é que ele coloca até aqui, ó, o acetil-CoA, que é um dos principais substratos para a gente fazer lipídio, triglicerídeos, ele tem que ir para o citosol. E aí, entre aspas, né, a gente tem os transportadores que estão ali presentes de transferência dos grupos na mitocôndria, né? Mas não da mitocôndria em si. Entendi. Beleza? Tá. Formação de corpos cetônicos. Lembram o que são os corpos cetônicos? Eram pelo menos 3 coisas. Vocês lembram o que formava de corpos cetônicos?
acetona, acetoacetato. Aham. Tem mais uma. Vamos lá. DB Dihidroxibutirato. Isso aí. Então, relembrando, fala de novo para todo mundo ouvir. Acetona, acetoacetato e dihidroxibutirato. Beleza, tá. É isso. Deixa eu ver aqui. Tá, ele não quer saber quais são os corpos cetônicos, né? Mas ele quer saber para que a gente tem os corpos cetônicos. Para que a gente tem corpos cetônicos, né? É o slide que vai salvar a tua vida. Três tipos de corpos. O que você tem que saber? Corpos cetônicos. Na cabeça. Três coisas. Acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Né? Onde é que acontece? Acontece no fígado, tá? A gente vai pegar aquele acetil-CoA, vai fazer a oxidação dele pela via lá do ciclo dos ácidos tricarboxílicos, né? A gente vai produzir esses corpos cetônicos, eles vão para o tecido através lá da nossa circulação sanguínea. E aqui é o seguinte, eles são formados lá na matriz mitocondrial, agora sim, né? Os corpos cetônicos são lá, tá? Mas a formação dos lipídios não, é no citosol, né? Quem gosta de corpos cetônicos? Músculo, esquelético e coração, beleza? O córtex renal usa, o cérebro se adapta. O cérebro gosta de quê? O cérebro gosta de glicose. Mas não tem glicose, eu posso usar um corpo cetônico ali, né, para dar uma quebrada. Presta muita atenção nisso aqui, ó. Quem produz corpo cetônico é o fígado, mas o fígado não utiliza os corpos cetônicos. Bora ver se a gente consegue responder aquela questão lá. Deixa eu ver aqui. Bora ver se dá, né? Quer ver que a professora coloca umas coisinhas aleatórias aqui. Qual que vocês acham que é? Isso aqui tá meio complicado, né? Será que a gente vai precisar de mais coisa para responder? Poderia ser a letra A. Eles são solúveis. Ele quer errado, né? Acho que é a letra D. Ele quer errado. Eles são solúveis em solução aquosa, não requerem transportadores de sangue. Então, quando a gente fala de corpo cetônico, acetona, acetoacetato, até o de beta-hidroxibutirato, geralmente a gente tem que procurar um grupo que ele tenha uma ligação ali com a solução aquosa. Geralmente o quê? Alguém que vai formar uma ponte de hidrogênio. Olha aqui, ó. Até mesmo essas questões aqui mais iônicas, né, podem formar. A acetona tu poderia até pensar, pô, mas ela não tem tanto ali, né? Só que a acetona, mesmo tendo aqui uma parte bem apolar, ela até que é solúvel, sim. Então, ela tá... Alguém falou a D, né? Foi a D que falaram? Sim. Tá. Quando os níveis plasmáticos de corpos cetônicos estão elevados, eles são eficientemente oxidados pelas hemácias para obtenção de energia. Por que está errado? Quando a gente vai fazer a produção de energia, a gente pensa em ATP, né? Mas como é que a hemácia vai produzir, a partir dos corpos cetônicos, alguma molécula para me gerar energia? Já que ela não tem núcleo, ela não tem mitocôndria, ela não tem um monte de organelas, né? Tem até uma teoria que ela jogou tudo fora, que é para ela poder transportar mais oxigênio e gás carbônico. Então, de fato, a incorreta é a D, tá, galera? Beleza? Tranquilo? Beleza. Eu queria essa tranquilidade de raciocínio lá pra prova. É? Mano, é porque às vezes é o nervosismo, né? O nervosismo pega a gente, mas tem sempre tu vai excluir duas. Aliás, sempre tu vai ficar em duas, né? Naquelas duas tu dá uma pegada. O que mais aqui? Ixi, que eu cortou uma questão aqui. Não, tá aqui. O que mais que ele falou? Ele falou sobre isso? Formação dos gliceróis?
Ele falou assim rapidinho. Rapidão, na verdade. Tá. Não sei nem onde é que tá isso. Deixa eu ver aqui. Formação dos corpos cetônicos. O que ele quer aqui? Deixa eu ver. Gliceroneogênese. No outro slide que fala sobre a síntese. É de síntese, né? Bora ver. Oxidação. Uhum. É síntese de ácido graxo? Gliceroneogênese. Os gliceróis. Deixa eu ver. Pior que eu acho que é isso aqui mesmo. Só relembrar aqui. Isso aqui é dando pra cair esses slides com coisinha assim bem bate pronto, assim, um check, a professora gosta. Eu acho que aquele Passou, tá em cima. aquele lá de cima achei que tinha mais coisa. Aqui, né? Gliceroneogênese. Aqui a professora foi de uma pegada, mas tá. Então a gente tem aqui o piruvato, né? A gente tem que saber as enzimas, né? Piruvato carboxilase. Vai o quê? Colocar um CO2, né? No nosso piruvato, vai transformar em oxalacetato. Aí vem ali o fosfenolpiruvato carboxiquinase. Colocar ali o que? Um radical fosfato no nosso oxalacetato, transformando em fosfenolpiruvato. 1 milhão de etapas, né? Ele até pula ali. Transformando em dihidroxoacetona-fosfato, que é lá um dos componentes também da via glicolítica. E aí a gente tem a transformação desse dihidroxoacetona-fosfato em glicerol 3-fosfato. E o glicerol 3-fosfato é um dos componentes para a gente fazer triacilglicerol, né? Triglicerídeos. Bora ver o que ela quer aqui. Acontece lá no fígado e tecido adiposo. Tá. Ele quer a incorreta. O que vocês acham que é? Você já tá errado ali, né? Que tem tecido muscular. É a A, né? Não, A tá certo. Vocês querem uma dica para essas questões aqui? Desde a P3, toda vez quando você vê, tipo assim, a comparação entre duas vias e falar, geralmente é a mesma coisa, geralmente é o inverso, é uma versão mais curta, é uma versão mais longa, você já desconfie. Porque nada, justamente a professora gosta de enfatizar, nada é tão fácil assim. Tem muitas etapas, né? Não é como se fosse, isso aqui é o inverso, pronto. Tem algumas enzimas que fogem ali à regra. Óbvio que você tem que dar uma lida, né, bastante no assunto. Mas esse tipo de questões, assim, tipo, desconfie desse tipo de alternativa. Ó, por exemplo, o que vocês tinham que saber de importante, eu até mencionei aqui, ó, dihidroxoacetona-fosfato. A gente tem lá na via glicolítica, né? Se ele tem na via glicolítica, o que eu pressuponho que vai acontecer? A professora vai comparar essa aqui, ó, gliceroneogênese lá com a minha via glicolítica. E tá bem aqui, ó. Dihidroxoacetona-fosfato é usado na síntese do glicerol 3-fosfato. Isso aqui é verdade, estou até vendo aqui, ó. E aí ela vai comparar. Estabelece uma conexão importante para o metabolismo de carboidratos, como eu falei lá na síntese glicolítica e dos lipídios. Tá correto. Qual é a outra questão que poderia te confundir? Que também eu bateria o olho. Essa aqui, ó. É considerada uma versão mais curta da gliconeogênese. Para mim, eu matava aqui já. Porque não tem essa. Aqui ele até faz um parâmetro, né? E aqui ele está correto. Mas aqui ele fala que é uma versão mais curta, uma versão inversa, uma versão mais longa, né? Eu já te confiaria. Eu ficaria entre essas duas, caso você não tenha, mas a gente pode ler todo o resto, né? Ó, é uma via de síntese do glicerol 3-fosfato? Sim. Parte do piruvato, tá até aqui o piruvato.
A gente tem formação de glicerol 3-fosfato. Aí ele fala, parte do piruvato até a formação de hidroxácido fosfato, que é convertido em glicerol 3-fosfato, está correto. O piruvato ele vai ser convertido, de fato, em glicerol 3-fosfato. A partir do quê? Da de hidroxácido fosfato. A B eu já comentei, também está correto. A e a C. O glicerol 3-fosfato ele é usado na síntese de triacilglicerol, principalmente nos tecidos adiposo e muscular. Ó, tecido adiposo, aí ele não tem muscular, de fato. E aí? Vamos deixar de stand-by. É considerado uma versão mais curta da gliconeogênese por utilizar também as enzimas piruvato quinase e pepocarboxiquinase. Isso aqui também está errado. A gente tem 2 questões erradas aqui. Lembrei dessa questão. Essa questão foi da minha prova e ela tinha 2 questões erradas. Foi um erro, mas quem marcou C acertou e quem marcou D também acertou. Pelo menos foi isso que ela considerou na época. Mas se eu fosse marcar uma questão bem bonitinha, seria essa D, porque falar que é o mais curto, um negócio inverso, sempre bate o olho nessas questões. Beleza? E aí o Ralf também falou sobre essas lipoproteínas, né? Eu ouvi ele falar rapidão. Tu pode dar só uma revisada no processo antes de passar para vocês, por favor, rapidão. Dessa gliceroneogênese? Isso, por favor. Ó, bem facinho aqui, ó. Bem tranquilo. Gliceroneogênese, porra. Tá. Acontece aonde? Fígado e tecido adiposo. A gente tem um piruvato, lembra do piruvato lá? 3 carbonos, produto final ali da glicólise, né? Piruvato. A gente tem aqui a enzima que vai usar o piruvato, piruvato carboxilase. Ela basicamente vai colocar um CO2 no piruvato. O piruvato vai evoluir, o Pokémon virou um oxalacetato, né? 4 carbonos. Vai lá, o fosfenolpiruvato carboxiquinase, né? O que ele vai fazer? Ele vai colocar basicamente radicais fosfatos, né? Justamente com algum radical de carbono, não me recordo agora. Vai se transformar em fosfenolpiruvato. A partir daqui, 1 milhão de reações. Tanto é que ela nem menciona porque não vale a pena, não é o estudo ideal. Isso aqui vai virar dihidroxacetanofosfato. Lembrar que a dihidroxacetanofosfato aparece lá na via glicolítica, né? Isso que eu falei, que geralmente aqui, nesses substratos que aparecem mais de uma vez, a professora pode fazer comparações com estudos que a gente já fizemos. E aí, o meu objetivo, no caso da minha via aqui da gliceroneogênese, é formar glicerol. E aqui eu uso uma outra enzima, que é o glicerol 3-fosfato desidrogenase, para eu ter o produto aqui final, que é o glicerol 3-fosfato. Né? Quando a gente vai falar da via glicolítica, a gente usa uma outra enzima, porque a gente vai querer um outro produto. Ela pode até perguntar isso também, de certa forma. Qual é a enzima que na via glicolítica se diferencia, mesmo eu atuando no mesmo substrato, né? Uma coisa minha aqui que bateu na cabeça, não sei se ela perguntaria, mas... E qualquer enzima? A que age lá? Isso. Deixa eu me lembrar aqui. Cara, nem eu lembro. Peraí, vou puxar na memória. Pô, só me vem beta-oxidação agora. É a... Jesus amado. Não tô lembrando da enzima, acho que é 1 milhão de enzimas. Vou colar com Dantes. Essa aqui, ó. Tu vai... Vamos dar uma relembrada, vai que cai mesmo, né? Fiquei até com medo agora. Comentei isso aí. Cadê? Triose fosfato isomerase. Né? Aqui, ó, triose fosfato isomerase. Aí a gente tem aqui, ó, triose fosfato isomerase vai gerar glicerol de 3-fosfato. E lá a gente tem... Isso aqui é na glicólise, né? E lá eu acho que ele vira glicerol de 3-fosfato, mas ele utiliza outra enzima. Deixa eu ver se é 3-fosfato.
Era aqui, eu nem lembro mais onde é que a gente estava. Ó. Mas ele usou outra enzima. Viu como dava uma pegada? Só que lá é gliceraldeído 3-fosfato, né? E é glicerol. É, exatamente. Era gliceroldeído 3-fosfato. Beleza. Pois é. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Nem lembrava mais desse enzima. Beleza. Aí ele falou sobre a questão dos transportes, né, dessas lipoproteínas. E aí, basicamente, é um quadrinho que a gente tem aqui, que a gente tem que dar uma decorada. Essa parte aqui é chata, porque é só decorado. É só decorar mesmo. Aqui ele fala das características, né, de cada tipo. E tem um quadrinho aqui, não lembro se é esse. Quilomicros. Será que tinha um? Ou será que não tinha? Eu acho que a gente vai ter que ver cada um deles. Lembrar que a gente tem basicamente dois tipos de via, né? A via exógena e a via endógena. Via exógena só tem um transportador, que é o quilomicro. E aqui tem basicamente tudo que ele transporta. O quilomicro transporta o quê? Basicamente triglicerídeos e colesterol esterificado. Beleza. E aqui na via endógena a gente tem o VLDL, e LDL, HDL e LDL. Basicamente relembrar um pouquinho disso aqui, ó. E aí é o seguinte, se a via é endógena, eu estou fazendo o quê? Síntese de quê? Triglicerídeo ou colesterol. Endógena de dentro. Eu estou fazendo, vem de dentro de mim, dentro do meu organismo. E a via exógena vem de fora, ou seja, eu estou comendo alguma coisa que está rica em gordura. Beleza? Vocês entenderam isso, né? É bem autoexplicativo. Exógena está vindo de fora do meu corpo, eu estou comendo gordura, a gordura está entrando dentro de mim. Endógena eu estou produzindo. Aí ele vai e volta na questão, vem aqui. Qual das seguintes lipoproteínas estará elevada na corrente sanguínea cerca de 1 hora após a ingestão de uma refeição rica em gordura? Qual que vocês acham que é? Quilomicros. Quilomicros. Tem que pensar? Relembrar, né? A gente tem que dar uma estudada, de fato. Mas é quilomicros. Basicamente isso aqui matou. Estou comendo que via exógeno. Beleza? Tranquilo. Se fosse endógena, mudaria? Se fosse o quê? Endógena mudaria? Mudaria que a gente teria 4 tipos. Né? Ele poderia perguntar qual das lipoproteínas vai estar elevada se eu tiver, sei lá, em jejum e eu, sei lá, estou produzindo, sei lá, estou quebrando, estou fazendo triglicerídeos e tal, alguma coisa assim. Aí teria umas possibilidades, mas a gente teria um enunciado bem mais elaborado, entendeu? A gente precisaria de mais informações para saber qual estaria mais elevado, de fato. Beleza. Porque é uma questão bate-pronto, né? Tipo, comi depois de 1 hora, o que vai estar transportando? Quilômetros. Se fosse em jejum, seria corpos cetônicos. Se fosse em jejum, a gente poderia ter corpos cetônicos, né? Aí, só que lembrar que os corpos cetônicos eles não são lipoproteínas, né? Tipo, se tivesse em jejum e tal, né? Estaria em alta. Por isso que eu falei, teria que ter um outro enunciado diferente ou mais rebuscado, né? E aí, quando ele fala de lipoproteína, basicamente o quê? Um transportador de gordura. Transportador de triacilglicerol, um transportador de colesterol. Aí o que você pensaria? Eliminaria a letra C, né? Que, né, no caso dessa questão aqui. Aí depois você veria, né? Ele comeu ou ele está produzindo? Ele falou, ingeri, comi, então veio de fora. Via exógena, quilomicros. Matou. Questão básica de 1 minuto aí, 30 segundos para você pensar. Acertou, pula para outro. E deixa eu ver o que mais. Galera, eu acho que a partir daqui a gente tem laminação. A maioria que a gente fez e tal. Viram como é de boa? Ou não é de boa? É de boa? O que vocês acham? Não, aí tá até que ok. Aqui vai que na prova ela surpreende. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Tipo, genética hoje surpreendeu, mano.
Genética? Pela Silvana? Uhum. Ela tava mal, era? A Luciana geralmente ela é boazinha. O que caiu lá? Não, ela é de boa. A prova dela que não foi de boa, mano. O que caiu lá de diferente? Não, é porque caiu todos os assuntos que ela ficou um pouco chateada que não estavam prestando atenção na aula dela, e ela descontou foi tudo lá. Ah, dá uma pegada, né? Ela gosta que responda na aula dela. Vocês dormem na aula dela? Vocês têm que ser safo, vocês têm que responder prof. Enfim. Jonathan, tu tá aí me assistindo? Tô não, mano, eu já dormi. Droga. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês. O Jonathan ia assumir agora e comentar sobre a Minas, né? A Minas e qualquer outra coisa. Eu tenho outra prova aí para comentar sobre esse assunto, mas acho que seria ideal vocês continuarem o assunto, que vocês não viram a Minas, né? Eu acho. Tu vai mandar essa prova pra gente? Vou mandar. Tá. Beleza? Então, a minha parte aqui é isto. Espero que vocês tenham gostado, deram uma revisada. Tomara que não tenha sido maçante. Eu passei 40 minutos falando de prova. Enfim, espero que tenha sido objetivo. Qualquer dúvida, mandem para o Jonathan. Jonathan que pode começar. Qual vai ser? Tá. Então, gente, agora eu vou falar sobre metabolismo de aminoácidos e um pouquinho sobre regulação também, tá? Vai ser igual o Moisés, só resolvendo questão mesmo. Bora lá. Tá aparecendo aí pra vocês, né? Tá. Tá. Primeiro, o que tem de aminoácidos que é importante, né? Principalmente ciclo da ureia, ela sempre cobra a questão de ciclo da ureia, saber as reações, saber alguns detalhes. Alguns eu vou falar aqui, outros vocês deem uma lida no slide, que ela sempre bota todos os detalhes que pode cair na prova, tá separadinho no slide, então vejam pelo slide dela que vai estar tudo lá. Depois tem metabolismo geral do oxidação de aminoácidos, né? Vocês não precisam saber muito específico, é principalmente quais que são glicogênicos, quais são cetogênicos, quais são ambos, entendeu? Que vai ter a listinha lá, é bem decoreba essa parte de aminoácidos mesmo. E também a parte de biossíntese, que é quais moléculas vão dar origem a cada um dos aminoácidos, a biossíntese das aminas biológicas lá, que eu também vou falar especificamente de cada um. Então vamos lá, começando sobre ciclo da ureia, né? Essa questão de VF. A primeira, molécula de ornitina ao receber um grupo carbamoila do carbamoil fosfato para formar citrulina não poderá mais ser reutilizado nesse ciclo. Essa alternativa é falsa, né? Eu vou dar uma revisada aqui do ciclo da ureia. Tá aparecendo, né, o slide da professora? Tá sim. Tá. Então, o ciclo da ureia, ocorre tanto na mitocôndria quanto no citosol, e a principal função dele é a eliminação dos compostos nitrogenados, né? Então, inicialmente eu tenho a amônia aqui, que ela realiza uma conjugação para formar o carbamoil fosfato, né? Eu tenho também a ornitina, que está livre aqui na mitocôndria, e ela realiza essa conjugação do carbamoil fosfato com a ornitina, formando a citrulina. Depois essa citrulina é transportada para fora da mitocôndria, do citosol, e ela se liga com o aspartato para formar o arginino succinato. Isso aqui tá aqui o nome das enzimas, que também é importante vocês saberem. Depois, esse arginino succinato ele é clivado pela arginino succinase e forma a arginina e o fumarato. Esse fumarato é importante porque ele vai voltar lá no ciclo de Krebs e vai estabelecer uma relação entre o ciclo da ureia e o ciclo de Krebs, que é aquela tipo bicicleta que a professora falou também. E essa arginina vai continuar no ciclo da ureia, que ela vai ser clivada pela arginase, vai liberar ureia e a ornitina. Outra coisa importante, para vocês saberem, de onde vem
átomos de hidrogênio da ureia. Eles têm duas fontes, que é a amônia e o aspartato. Ou seja, eu tenho um nitrogênio que vem da amônia e outro nitrogênio que vem do aspartato. Tem questões sobre isso também. Acho que é basicamente isso. Vou voltar lá para a questão. Com relação à ornitina, né? Lá ele fala que a ornitina vai ser utilizada para formar citrulina e depois ela não pode mais ser reutilizada. Mas como o ciclo da ureia é uma via cíclica, ela sempre vai voltar a formar o produto original, o substrato original da primeira reação. Ou seja, essa ornitina que vai ser conjugada aqui, depois ela vai ser formada novamente, ou seja, ela é reutilizada para outros ciclos. Então, por isso que está errado essa questão. Segunda, a síntese de carbamoil fosfato é a primeira reação do ciclo da ureia, como vocês viram lá, ela é a primeira reação. Terceira, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, pode só perguntar, tá? Terceira afirmativa, durante o jejum ocorre uma diminuição da síntese e excreção da ureia. Não, durante o jejum eu vou consumir os carboidratos e os lipídios, e aí quando eu tenho redução do carboidrato e lipídio, eu vou começar a utilizar as proteínas para obter energia. E isso vai fazer o aumento da síntese das enzimas do ciclo da ureia, aumentando assim a síntese e a excreção de ureia. Outras situações em que eu tenho aumento dessa síntese, né? É para realizar a reposição de proteínas, que é também chamado de turnover. Quando eu tenho uma dieta rica em proteínas, não necessariamente no jejum, mas aí eu tenho uma dieta que é muito rica em proteínas, eu vou ter aumento da excreção da ureia, porque esses aminoácidos não podem ser armazenados. E também jejum prolongado, como eu falei, eu tenho aumento dessa síntese das enzimas, consequentemente aumento da excreção da ureia. Tá? Quarta afirmativa. O principal passo regulatório do ciclo da ureia é a síntese de acetil-CoA. Não, o principal passo que é regulado do ciclo da ureia é a síntese do carbamoil fosfato. Deixa eu mostrar aqui para vocês no... Aqui, ó. Essa regulação é feita pelo N-acetilglutamato, tá? É uma regulação allostérica, ou seja, é essa primeira reação que é regulada no ciclo da ureia. Tá? E a última, a clivagem da arginina succinato gera duas moléculas. Uma delas serve como intermediário do ciclo do ácido cítrico e a outra dá continuidade ao ciclo da ureia. Como eu mostrei para vocês, o arginino succinato ele é dividido em fumarato e arginina. Como eu falei, o fumarato vai voltar para o ciclo do ácido cítrico lá na mitocôndria e a arginina vai continuar a ser clivada para formar a ureia. Alguma dúvida nessa questão? Acho que não, então vou continuar. Agora falando de metabolismo de aminoácidos. Eu quero a alternativa correta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Primeiro, alanina e aspartato são formados a partir do oxalacetato e piruvato, respectivamente, por transaminação. O problema dessa alternativa é que é ao contrário, na verdade. A alanina é formada pelo piruvato e o aspartato é formado a partir do oxalacetato, que respectivamente que quebraria essa questão. Né? Aí aqui é decoreba mesmo. Aqui eu tenho os precursores da biossíntese, né? Decorar qual que origina cada um, tá? Aqui nesse slide também está falando sobre os aminoácidos glicogênicos e cetogênicos. Tem a ver com como eles entram no ciclo de Krebs, como que é a oxidação deles no ciclo de Krebs, né? Os glicogênicos vão ser derivados da glicose, tipo piruvato, oxalacetato, e os aminoácidos cetogênicos vão dar origem a corpos cetônicos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Glicogênicos são os vermelhos que vão entrar, por exemplo, como glutamato, diretamente no succinil-CoA, ser fumarato,
ou oxalacetato e piruvato, enquanto os cetogênicos vão dar origem a cetoacetil-CoA ou acetil-CoA. É bem decorável mesmo. Tem que lembrar quais são exclusivamente cetogênicos, quais são glicogênicos e cetogênicos e quais são glicogênicos. Para vocês, exclusivamente a leucina e a lisina. E os que são os dois, triptofano, fenilalanina, tirosina, isoleucina e treonina. Então, isso aqui seria ao contrário, né? A alanina é formada pelo piruvato e o aspartato pelo oxalacetato. B. Todos os aminoácidos são derivados de intermediários da glicólise, do ciclo do ácido cítrico ou das vias das pentose fosfato. É verdade que são as três origens dos precursores dos aminoácidos. Então, aqui seria da glicólise, 3-fosfoglicerato, piruvato, fosfenolpiruvato, ciclo do ácido cítrico, alfa-cetoglutarato e oxalacetato, e via das pentose fosfato, que eu tenho eritrose 4-fosfato e ribose 5-fosfato. C. O único meio de entrada de nitrogênio nas vias de biossíntese de aminoácidos é através do glutamato. Não, é através do glutamato e da glutamina, tá? E pode entrar nitrogênio. E a D, 5 aminoácidos, triptofano, fenilalanina, tirosina, treonina e lisina, são tanto cetogênicos como glicogênicos. Não, a lisina é exclusivamente cetogênica, como eu falei. Leucina e lisina são exclusivamente cetogênicas, enquanto no lugar da lisina entraria a isoleucina. Alguma dúvida nessa? Acho que não. Tá. 9. Agora aqui é a alternativa incorreta sobre as aminas biológicas. Deixa eu dar uma revisadinha aqui de aminas biológicas. As aminas biológicas são as catecolaminas, que no caso derivadas da tirosina, GABA, histamina e serotonina. O que vocês precisam saber, principalmente quais são os precursores deles, tá? Quais são os aminoácidos que são precursores. No caso das catecolaminas, é a tirosina. Quais são as catecolaminas? Dopamina, noradrenalina e adrenalina. Que são neurotransmissores, são hormônios endócrinos também. Isso aqui vocês já sabem, né? Reações de luta e fuga, que ela pode perguntar também a função das aminas, né? Principalmente, catecolaminas são derivadas da tirosina. Aqui está a forma delas, de síntese. E os outros, GABA, histamina e serotonina. GABA é derivado do glutamato, né? Uma descarboxilação. Entre essas três, eu sempre vou ter uma descarboxilação, tá? Mediada por PLP, que eu esqueci o que significa, mas é uma descarboxilação mediada por PLP, tá? O GABA é derivado do glutamato. A histamina, o GABA é o neurotransmissor, tá? A histamina é derivada da histidina, mesma coisa, descarboxilação pela PLP. E a histamina é um mensageiro químico em reações alérgicas. E a serotonina e melatonina são derivadas do triptofano, né? Que são percepção da dor, regulação do sono, sensação de bem-estar, principalmente. Aqui também sempre uma descarboxilação mediada por PLP. Agora vamos para a questão. Assinar a alternativa incorreta. A histamina, que atua como mensageiro químico em reações alérgicas, tem como precursor o aminoácido histidina. Tá certo, né? A histamina, ela atua mesmo como mensageiro químico em reações alérgicas. E o precursor dela é histidina. B. A serotonina é importante na percepção da dor, regulação do sono, temperatura e sensação de bem-estar. Tem como precursor o aminoácido triptofano. Sim, o triptofano é precursor tanto da serotonina como da melatonina. C. O triptofano origina uma família de catecolaminas que inclui a dopamina, noradrenalina e adrenalina. Não, aqui forma as catecolaminas é a tirosina, na verdade.
E por fim, na última, na biossíntese das aminas biológicas, o passo-chave é o mesmo, uma descarboxilação dependente de PLL, PLP. Como eu falei para vocês, sempre uma descarboxilação mediada por PLP em todas as aminas biológicas. Então, sempre lembrar função, precursor e que é uma descarboxilação mediada por PLP. Tá ok? Essa parte? Tá sim. Tá. Por último, essa questão de regulação hormonal, né? Referente ao estado de jejum, as análises alternativas abaixo marquem a alternativa que apresenta afirmativas corretas. Né? Primeiro, a hipoglicemia induzida pelo estado de jejum é um estímulo para a secreção do hormônio lipídico glucagon pelas células alfas pancreáticas. Quando eu tenho uma hipoglicemia do estado de jejum, eu realmente tenho a liberação do glucagon pelas células alfa pancreáticas, só que o glucagon ele não é hormônio lipídico, tá? Ele é um hormônio peptídico, assim como a insulina. Então, por isso que essa tá errada, mas é realmente na hipoglicemia e pelas células alfa pancreáticas. Segunda, o receptor do glucagon é do tipo associado a um canal iônico que desencadeia uma cascata de sinalização intracelular. Isso aqui tem que era a afirmativa que está incorreta. Primeiro, o aspartato fornece o segundo nitrogênio do arginino succinato. Como eu falei para vocês, os dois nitrogênios, primeiro vem da amônia e o segundo é do aspartato. Ou seja, isso aqui está certo. Ó. A amônia, antes da formação do carbomoilfosfato, e o aspartato na conjugação da citrulina com aspartato para formar arginino succinato. Tá. B. O fumarato é gerado durante a biossíntese do arginino succinato. O fumarato tem a ver mesmo com o arginino succinato, mas não é durante a síntese dele, é durante a quebra. Entendeu? Então, provando que seria a biossíntese. Se tivesse o fumarato já durante a quebra do arginino succinato, estaria certo. Lembrar que o fumarato interliga o ciclo da ureia com o ciclo de Krebs. C. A síntese das enzimas do ciclo aumenta várias vezes no estado de jejum, sendo um efeito secundário do aumento da degradação de proteínas teciduais. Essa aqui está correta, né? Como eu falei para vocês, quando eu tenho um estado de jejum, eu vou quebrar as proteínas teciduais para suprir a necessidade energética e com isso eu aumento a síntese dessas enzimas para suprir isso. A última. A ureia é formada tanto a partir da amônia produzida por bactérias entéricas quanto a partir da amônia gerada pela atividade metabólica residual. Essa é a verdade também. As bactérias entéricas também produzem amônia, que é absorvida lá no trato gastrointestinal e aí vai formar a ureia. E também a amônia pode ser produzida pela atividade metabólica tecidual, também vai entrar no ciclo da ureia para ser eliminado o nitrogênio. Alguma dúvida nessa questão? Então é isso. Próxima. Estudos indicam que os esqueletos carbônicos de todos os aminoácidos ou parte deles é convertido a carboidratos, lipídios ou lipídios e carboidratos. Quais do aminoácido padrão abaixo é considerado exclusivamente cetogênico? Essa aqui é decoreba mesmo. Lembrar quais que são exclusivamente cetogênicos. Como eu falei para vocês, são dois. Leucina e lisina. Aí vocês lembrem quais são glicogênico e cetogênico. E os outros vão ser exclusivamente glicogênicos. Alanina, se eu não me engano, é glicogênico, tipo, tá falando glicogênico e cetogênico, e leucina também.
Então só sobra a leucina como exclusivamente cetogênica. Próxima, voltando para aminas biológicas. A histamina surge pela descarboxilação da histidina, que era correta no caso, né? Como mostrei para vocês, é realmente a descarboxilação da histidina que vai formar a histamina. B. A serotonina e a melatonina são metabólitos do triptofano. Eu mostrei lá para vocês, a serotonina e a melatonina são derivadas do triptofano. Então tá certo também. A glicina, a arginina e a metionina contribuem para a biossíntese de creatina. Bora ver aqui no slide sobre a biossíntese de creatina. Isso aqui tem que decorar também, tá? Na síntese de creatina eu vou ter envolvimento desses 3 aminoácidos. Glicina, arginina e a metionina. Então, essa aí tá certa. Aqui eu também tenho a síntese da glutationa, envolve glutamato, cisteína e glicina. A glutationa é importante para proteger contra reações oxidativas, mas eu tenho que formação do grupo M e a degradação, que a degradação vai formar a bilirrubina, degradação do grupo M. E tá. É isso basicamente. Decorar esses pequenos detalhes assim que a professora pode cobrar especificamente na prova. E a última, a descarboxilação da glutamina forma o neurotransmissor GABA. Aí nesse caso eu lembrar que o GABA é derivado do glutamato e não da glutamina. Então essa aqui está incorreta. Tá ok? Tá, essa última questão aqui, códigos seguidos hormônios conhecidos como hormônio de luta ou fuga é secretado pela medula da glândula suprarrenal. Essa aqui era para ninguém zerar, né? Que tá. Então, hormônio de luta ou fuga é adrenalina. Insulina é para hiperglicemia, glucagon hipoglicemia e ocitocina. Tem várias funções que eu não lembro especificamente, tá? Mas o hormônio de luta ou fuga é adrenalina. Então, basicamente isso, gente. Só essas questões, esses pequenos detalhes que ela cobra na prova. Tipo, essa parte é super decoreba, então leiam os slides, vejam os detalhes lá que ela coloca no slide e decorem esses detalhes de biossíntese de aminoácidos, tá? Acho que é isso, gente.